Joel faz uma pequena pilha de pedras às margens de um rio. Ele se junta a Ellie, come um pedaço de carne seca e joga o resto para ela. Ela tenta falar com ele, mas ele responde de forma grosseira e ela manda ele não culpá-la por algo que eles decidiram por conta própria. Ele acena com a cabeça, concordando. Então se vira e começa a andar. Ellie pergunta se Frank e Bill são legais. Joel responde que Frank é. Ela pergunta sobre a cicatriz no rosto dele. Ele responde que alguém atirou nele e errou. Ele revidou, mas também errou. Eles chegam a uma loja de estrada e Joel diz que precisa pegar algumas coisas. Ellie fica animada ao ver o fliperama do Mortal Kombat e comenta sobre sua amiga que sabe muito sobre o jogo. Enquanto Joel procura o estoque escondido, a garota vai até os fundos e encontra um alçapão. Ela desce e prepara o modo de subir. Então começa a olhar em volta e encontra um tampão. Um grunhido chama sua atenção. O infectado estava preso debaixo de escombros. Ela se aproxima dele e puxa sua faca, corta a testa dele e depois o mata. Joel chama pela garota, mas não há respostas. Ele pega seu revólver e vai até a porta dos fundos, de onde a garota sai e mostra o tampão. Após guardar as coisas juntos na arma, eles seguem caminho. A garota pergunta como que o mundo ficou desse jeito. Ele explica que o Cordyceps evoluiu, se misturou nos ingredientes básicos como farinha e açúcar. Bastou comer o suficiente para ficar infectado. Então os infectados começaram a aparecer e a atacar, até que o mundo havia acabado. Ele nota algo e fala que irão por outro caminho, mas a garota decide continuar o caminho, até que chega a uma vala com vários esqueletos humanos. Joel se aproxima dela e fala que após uma semana depois do surto, soldados esvaziaram cidades pequenas e levaram as pessoas para as zonas de quarentena, e se não houvesse espaço, ele fica em silêncio. Ele pergunta por que matá-los se eles não estavam infectados. Joel responde que mortos não podem ser infectados. 30 de setembro de 2003, uma cidade do interior está sendo evacuada. Uma pessoa assiste a evacuação pelas câmeras de segurança. Depois dos soldados irem embora com as pessoas da cidade, o homem vai para o lado de fora e começa a juntar recursos. Ele vai até a estação de gás abrir as válvulas. Então volta para sua casa e liga um gerador. Depois começa a montar medidas defensivas ao redor da cidade e prepara sua janta. Enquanto comia, um infectado aparece nas câmeras de segurança e ativa uma das armadilhas, deixando-o satisfeito com o resultado. 4 anos depois, 2007, o homem modificava uma de suas armadilhas quando um dos alarmes dispara. Alguém ou algo havia caído em um dos buracos da armadilha. Ele vai verificar. Uma pessoa fala que não está infectado. Ao se aproximar lentamente, a pessoa no buraco diz que só quer chegar em Boston. O homem pergunta se ele está machucado. A pessoa no buraco responde que tem apenas hematomas. O homem se afasta e volta com uma escada. Então usa um aparelho para verificar se ele está infectado ou não. Após sair do buraco, o homem diz que está faminto, se apresenta como Frank e tenta convencê-lo a lhe dar comida. O homem traz uma muda de roupa para Frank, que pede para ficar mais tempo no banho. Sentado na sala de jantar, Frank nota que há um piano na outra sala e que o lugar está cheio de poeira. O homem sai da cozinha com 2 pratos e um vinho. Ele serve um dos pratos para Frank, que fica animado. Frank come e acha a comida deliciosa. O homem serve vinho e Frank o elogia pela escolha. O homem fala que sabe que não aparenta ser esse tipo de pessoa. Frank responde que ele parece sim. Após a refeição, Frank diz que já vai indo, mas antes vai até o piano, pega uma partitura falando que é a cara dele e começa a tocar no ritmo acelerado. O homem o interrompe e Frank pede para ele assumir. O homem começa a tocar em um ritmo mais lento. Frank pergunta quem é a garota para quem ele canta. Ele responde que não há garota. Frank coloca a mão no ombro dele, fala que sabe, se aproxima lentamente e o beija. Então o levanta e pergunta seu nome, Bill. Frank pede para ele ir tomar um banho e se beijam. Frank esperava Bill na cama, que chega e se deita ao lado dele. Frank diz que não faz com qualquer um, mas se fizerem, ficará por mais um tempo. Após Bill concordar, eles começam a se beijar. 3 anos depois, Frank sai da casa irritado. Eles discutem sobre pintar as casas vizinhas. Bill fica disposto a ouvir o objetivo em pintar as casas. Frank responde que cuidar de detalhes é como demonstra seu amor e pede para deixar amar do jeito dele, que também quer restaurar algumas lojas e a loja de roupas. Bill pergunta se ele irá fazer uma festa. Frank responde que não, mas vão ter amigos. Bill diz que não farão e nem terão amigos, pois não há gente assim lá fora. Frank volta para casa dizendo que tem falado com uma mulher pelo rádio. Eles estão comendo no jardim com 2 pessoas, Joel e Tess. Bill estava tenso. Frank leva Tess para dentro, ignorando as recusas de Bill.
Joe fala que entende a reação dele, mas eles estão de passagem, que eles têm coisas na zona de quarentena que eles precisam, então podem se ajudar, e manda tirar a arma de sua cara. Bill guarda a arma, diz que são autossustentáveis e que não precisam da ajuda deles. Joe fala do arame do portão começando a enferrujar, e que pode arrumar fios de alta qualidade que durarão por toda a vida deles. Frank conversava com Tess sobre usarem música como código. Joel fala que ele está bem protegido, mas logo os invasores virão de noite e armados, e irão passar pelas armadilhas e grades. Bill fala que ficarão bem, e Joel vai embora. 3 anos depois, a cerca foi trocada por uma muralha de carros. Frank e Bill corriam para se exercitar. Frank leva Bill até uma pequena horta de morangos. Fala que trocou com Tess uma das armas pequenas dele por sementes de morango. Eles experimentam os morangos e começam a rir de alegria. Bill pede desculpas por envelhecer mais rápido que ele. Frank diz que envelhecer significa que estão vivos. Bill admite que nunca teve medo antes de conhecê-lo. Eles se beijam. Em uma noite tempestuosa, pessoas se aproximam de uma cerca e ativam as armadilhas. Frank acorda ao som de explosões. Ele desce gritando o nome de Bill e se abaixa ao ouvir tiros. Pega uma pistola e sai de casa. Bill o manda voltar para dentro e leva um tiro. Frank o ajuda a voltar para casa. O coloca na mesa e verifica o ferimento. Enquanto ele faz os primeiros socorros, Bill dá instruções do que ele precisa fazer e pede para ligar pro Joel, que ele não pode ficar sozinho, que Joel tomará conta dele, então fique em silêncio. 10 anos depois, Frank estava em uma cadeira de rodas e Bill o leva para dentro. Frank não conseguia abrir o saquinho de remédios. Bill abre o saquinho e entrega os remédios. Bill ajuda Frank a ir para a cama e depois se deita ao lado dele. Bill acorda e se assusta com Frank sentado na cadeira de rodas. Ele dá bronca nele, mas Frank fala que é seu último dia. Bill tenta argumentar, mas ele já havia se decidido. Frank fala que teve vários dias ruins, mesmo com ele, mas que teve mais dias bons e pede para ter mais um dia bom. Então fala que irão se casar, que terão um delicioso jantar feito por ele, que ele esmagará e colocará todas as pílulas no vinho dele, que depois de beber, irão para a cama e ele dormirá em seus braços. Bill começa a chorar e fala que não consegue. Frank pergunta se ele o ama e pede para ele amá-lo do jeito que ele quer. Bill leva Frank para a loja de roupas. Vestidos formalmente, eles trocam alianças. Bill prepara a refeição deles, serve o vinho, brindam e bebem. Após a refeição, Bill traz outra garrafa de vinho, pega os remédios esmagados e coloca em uma das taças. Entrega a taça para Frank, que toma a taça toda. Bill toma sua taça. Frank percebe algo e pergunta se já tinha pílulas na garrafa. Bill responde que sim, que isso não é um trágico no fim da peça, que está velho, mas satisfeito, e ele é o seu propósito. Frank suspira e diz que não apoia, que deveria estar furioso, mas, do ponto de vista analítico, é incrivelmente romântico, e pede para ser levado para a cama. Bill faz o que lhe foi pedido. Joel e Ellie chegam na casa de Frank e Bill. Joel nota as flores murchas e a porta destrancada, então entra com a arma em mãos. Ele chama pelos seus amigos, mas sem respostas, então manda Ellie ficar ali e gritar caso aconteça qualquer coisa, e começa a olhar pela casa. Ellie encontra uma chave e uma carta. Joel estava para abrir uma porta quando a porta da frente bate por causa do vento. Ele volta para a entrada e encontra Ellie lendo a carta. Ela fala que é do Bill e passa a chave para ele. Ele pergunta se eles estão mortos. Ellie confirma e começa a ler a carta em voz alta. Bill falava na carta que Joel poderia pegar o que precisasse e costumava odiar o mundo, mas encontrou uma pessoa que valia a pena salvar. Por isso que homens como ele e Joel estão ali, que eles têm um trabalho para fazer, que deixará tudo para ele, para manter. Ellie para de falar. Joel pega a carta e termina de ler, para manter Tess a salvo. Ele pede para a gata ficar e sai da casa. Olha para a carta e a amassa. Triste, ele olha para a chave e para a garagem. Havia uma picape sem bateria. Ele olha dentro da geladeira e encontra materiais para fazer uma bateria. Ele volta para casa e pede para Ellie mostrar o braço. Então explica que terminou de montar a bateria do carro, que seu irmão está com problemas e que ele era um vagalume, então deve saber onde eles estão. Que se forem juntos, ela precisa seguir algumas regras. Nunca falar da Tess, não falar para ninguém sobre a condição dela e fazer o que ele falar quando falar. Ela concorda. Ele a manda repetir. Ela repete e pergunta o que farão agora. Joel fala para pegarem o que conseguirem e descem para o bunker. Joel pede para ela pegar latas que não estejam amassadas ou inchadas e fala não para armas. Eles começam a juntar os recursos. Ellie diz que eles tinham água quente e irá tomar banho, e ele irá depois. Ellie olhava as coisas na sala e, ao abrir uma gaveta, ela encontra a arma do Frank. Ao ouvir o som de passos do Joe, ela guarda a arma em sua mala. Eles entram no carro e Ellie começa a mexer em tudo. Ele manda colocar o cinto de segurança, percebe que ela não sabe o que é e pega para ela. Ela acha uma
uma fita no guarda-luvas e coloca para tocar. Eles saem da cidade e continuam a viagem. E esse foi o episódio 3.